Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje você vai conhecer o início da saga do Rei Arthur. Quem eram os pais dele e como é que começa essa saga junto com o mago Merlin. Vem comigo que eu vou te contar o início dessa história. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai conhecer o início da saga arturiana, certo? A gente vai entender um pouquinho isso que a gente chama do ciclo arturiano, que ele é dividido em três partes. A primeira dela vai do nascimento de Arthur, né? Antes do nascimento de Arthur, inclusive até a fundação de Camelot, é um tipo de obra que você tem, fala de Merlin, fala da situação histórica, descreve os costumes e é a busca pela conquista da unidade. A gente já vai ver que unidade é essa. Depois você tem uma série de obras que falam da Távola Redonda e das suas aventuras, os códigos de honra de cavalaria, os modelos de comportamento, o bem e o mal, as aventuras no bosque, salvar a donzela, né? Isso é um segundo tipo de obra que você tem dentro do ciclo arturiano. E a terceira é a saga do Graal, né? Depois que o reino começa a se deteriorar, é necessário encontrar o Graal, esse grande cálice com o sangue de Cristo, para fazer com que o reino volte a florescer. Então aí na saga do Graal, os cavaleiros buscando essa taça, você tem as histórias de purificação, né, as buscas das virtudes e o fechamento do ciclo como um todo, que é justamente o rei Arthur, né, na sua última batalha, como a gente vai ver. Quais são as fontes? O pessoal pergunta muito, né? Eu quero ler sobre o rei Arthur, o que é que eu leio? Gente, é delicado, tá? Porque tem muita coisa moderna que não é legal. Tem muitas adaptações que foram feitas que não são boas. Não, lamento, mas poucas assim dá pra gente indicar. Então eu indico as fontes mesmo, que são as novelas do século XII até o século XIV. De filme, eu indico um chamado Excalibur, ok? Vou comentar com vocês de que é o filme mais bonito que eu vi em relação ao assunto, mais fiel às histórias e que ainda tem essa coisa cavalheiresca. Dia desses eu vi um filme onde o rei Arthur encontra o Lancelot, e o Lancelot, que é um dos grandes cavaleiros do rei Arthur, né, ele prova o seu valor passando por provas parecidas com a ponte do rio que cai lá do Domingão do Faustão, né? Que nem tem mais, inclusive. Mas sabe aquela de andar pela ponte, ter que agachar, ter que jogar pedra, não sei o que. Assim, como que a gente vai botar um cavaleiro como Lancelot mostrando o seu valor numa prova desse tipo? Então, assim, muito cuidado com as adaptações modernas, tanto livros quanto filmes, tá bom? Aqui tá a listinha dos autores que você pode procurar caso você queira ler as novelas originais, certo? Não precisa ser em inglês, francês, você tem todas elas traduzidas, tá bom? Então aqui fica a dica de autores caso você queira aprofundar na saga do rei Arthur. E aí a gente vai começar a contar a história a partir de Vortinger, né, e a saída do Império Romano ali da Bretanha. O que acontece? Vortinger, e por que a história começa aqui? Porque é Vortinger que vai trazer o Merlin, tá? E o Vortinger, ele é um personagem histórico. Então é interessante essa parte porque o mito e a história se confundem. Inclusive tem muita gente que fica assim, será que o rei Arthur existiu? Ele podia ser um cavaleiro de tal lugar e tal. Pra gente, miticamente, isso não tem muita importância, porque a estrutura mítica dele é válida. Então não importa se existiu alguém com esse nome naquele lugar. O mito pra gente é mais real, tem mais informações do que o aspecto histórico, tá bom? Mas aqui é sempre curioso, aonde termina a história e onde começa o mito. E é justamente com a ideia de Vortinger, né? Vortinger, ele uma pessoa que
dá um furo enorme, ele tem uma estratégia péssima, que é o quê? A gente tem a saída do Império Romano, já na queda do Império Romano, o que acontece? Toda essa região fica desabastecida, ela fica desprotegida, porque o Império Romano, já na sua queda, pega as legiões que ficavam na Bretanha e trazem ela de volta. Eles falam, ó, agora, meu amigo, eu lamento muito, mas é cada um por si e os bárbaros estão vindo. Os bárbaros estão vindo e a gente não tem condições de proteger todo mundo, porque já está no finalzinho aí na queda do Império Romano. O que Vortinger faz? Ele fala assim, eu vou fazer um acordo aqui com os invasores. Ele convida os bárbaros, né, a entrar na cidade. Gente, eu estou fazendo um geralzão, tá? Só para a gente ter uma ideia da confusão que ele aprontou. E juntando com o rei Arthur, mas teria muito mais detalhe. O que ele faz? Ele traz, então, os invasores bárbaros e faz uma aliança com eles e deixa eles entrarem na cidade. Ele abre os portões. E os bárbaros, não é à toa que tinham esse nome de bárbaros, fazem barbáries, fazem barbaridades. E Vortinger, ele precisa fugir, certo? Ele foge justamente porque a cidade foi toda tomada. E a péssima decisão dele, né, dá problema para todo mundo. E ele sai, ele foge, então, e ele tem por sonho criar um castelo que seja, cujas muralhas sejam impenetráveis, justamente para não acontecer o problema que ele teve anteriormente. Então ele quer construir uma fortaleza indestrutível. Só que por algum motivo nunca dá certo. Nunca dá certo. A construção não vai para frente, as coisas não ficam sólidas. E aí Vortinger é avisado de que existe um conflito a ser resolvido. Ele fala assim, existem 2 dragões nessa terra que lutam constantemente. Na hora que você apaziguar esses 2 dragões, você vai conseguir construir a sua fortaleza indestrutível. Aí ele fala, olha, que bom, então agora a gente já sabe o que está acontecendo. O que eu preciso fazer? Aí os conselheiros dele falam assim, é fácil, você tem que sacrificar uma criança órfã e jogar o sangue na construção, onde vai ser a construção da fortaleza, que os dragões vão ser apaziguados com o sangue dele. Aí ele fala, tá bom, se esse é o preço, bora lá, vamos encontrar um órfão. E ele manda as pessoas, né, ali para a região para encontrar um menino órfão. Aí eles chegam numa determinada cidade, e eles encontram um órfão, né? E é um órfão bem estranho, bem estranho. A mãe dele concebeu a criança virgem, mas na verdade o pessoal diz que ela foi concebida pelo demônio, porque a mãe tinha sido presa no alto de uma torre pelo pai dela. E quando ela estava lá já há muito tempo, sem receber visita de ninguém, ela aparece grávida. As pessoas falam só pode ter sido o demônio, né? Mas na verdade essa mãe concebeu virgem, né? E nasce dessa mãe uma criança muito estranha. Ela nasce grande, ela nasce falando, ela nasce muito esquisita, né? E ela tem um grande sonho, que é unir a Bretanha. Veja, os romanos estão saindo, a bagunça está instaurada, é cada um por si. E chega essa criança, né, que vai ser exatamente o mago Merlin, e começa a sonhar com a união desses povos todos. Isso historicamente, né? Miticamente, gente, internamente, esse sonho do Merlin é o sonho de união de todas as partes que constituem o ser humano, é a união de toda a humanidade debaixo de um mesmo ideal. A gente pode falar dessa união em vários níveis. No caso do mito aqui, esse sonho de unidade, que é uma busca da alma, é uma busca do homem, né, unir as coisas, ela é representada pela união dessas tribos da Bretanha. E aí o que acontece? Essa criança, ela fala, ó, você vai poder colocar o sangue aí, não vai resolver. E ele fala, né, a criança explica como é que ele vai resolver esse problema. Merlin, mesmo pequeno, fala para ele, resolve o problema, diz como fazer essa construção indestrutível, e aí ele fala assim, eu não vou matar o menino não está resolvendo meu problema, eu vou ficar com ele para mim. Então ele adota Merlin, né, e Merlin cresce alimentando esse sonho de união.
E o que ele faz? Ele vai procurando vários cavaleiros. Merlin é como se ele fosse selecionando, né, as pessoas que teriam potencial para serem esse grande ser unificador. E aí é quando ele encontra o pai de Arthur, que é Uther, né? Ele vai ajudando Uther, ele ensina esse guerreiro, ele vai se tornando um rei, ele vai conseguindo unir, né, todos os reinos ali da Bretanha, até que ele precisa de um último passo, que é conseguir unificar a terra do Conde, que é a terra da Cornualha. Então Uther, ele já conseguiu unificar muita coisa. Falta um passo só. E é nesse passo que Merlin vai falar: eu vou te ajudar com a Excalibur, né? Eu vou te dar essa espada do poder para que o Duque da Cornualha reconheça você como sendo realmente o governante de tudo isso. Aqui é interessante, gente, porque se você pensa nos reinos que Uther conseguiu unificar, a gente pode relacionar eles com a unificação de todos os elementos materiais da nossa vida, todos os papéis que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então é como se ele fosse a representação de uma vida harmonizada e unificada. Só que agora ele precisa trazer a parte espiritual. E por que a gente diz que a Cornualha é a parte espiritual? Porque ela é a terra do Conde. E o Conde, ele representa a parte espiritual, assim como o triângulo, como as grandes tríades, Pai, Filho, Espírito Santo, Horus, Ísis e Osíris, né? Essas grandes tríades que a gente tem, elas representam a parte espiritual. E dentro da tradição antiga, celta ali, né, druídica, que você vai ter na região, esse papel também é feito pelo Conde. Eu botei aqui a imagem da cornucópia, né, que é justamente a mesma origem da Cornualha. A cornucópia é esse grande Conde, que aqui está saindo, ó, dinheiro, é a grande fortuna que é dada a quem consegue conquistar o Conde. Então o que Uther está fazendo aqui? Ele vai conquistar a Cornualha, ele vai conquistar o aspecto espiritual para poder fazer essa grande união. E Merlin está feliz da vida, porque ele dá Excalibur para Uther, Uther consegue, né, fazer com que o Duque da Cornualha aceite a soberania dele. E aí o Duque da Cornualha faz um grande banquete. Ele fala assim: vamos fazer um banquete aqui para comemorar e tal. E aí o Uther conhece a esposa do Duque da Cornualha, que é Igraine, né? E ele fala assim: olha, você pode ter tudo, Uther, mas uma mulher como Igraine você jamais terá. E aí o Uther coloca tudo a perder. Ele deseja Igraine ardentemente e obriga o Merlin a fazer seus feitiços para que ela aceite se deitar com ele. Veja que Uther, então, é um excelente guerreiro, é um excelente governante. Ele tem potencial, sabe? O bichinho tem dedo pro piano, mas ele ainda não é puro. Ainda existe um desejo muito carnal, muito material. Ele não está disposto a abrir mão de Igraine para ter a unidade com o espírito. Então ele precisa ser purificado. E essa purificação vai surgir justamente do fruto desta noite de luxúria, né? Merlin fala para ele: tudo bem, você exige isso, você quer realmente ficar com Igraine, tudo bem, mas o fruto da sua luxúria será meu, que é justamente o rei Arthur. Então o rei Arthur, ele é todas as virtudes de Uther e a purificação, né, representada pela mãe, que a mãe se deita com Uther, mas é um feitiço, ela acha que é o próprio marido, ou seja, Igraine é pura perante toda a história. E é essa pureza, então, que vai nascer junto com o rei Arthur. Só que na hora que o rei Arthur nasce, quem é que surge? Merlin. Por quê? Porque o Merlin falou: olha, eu vou fazer vocês se deitarem, mas quando a criança nascer, ela é minha. Porque Merlin já sabia que esse rapaz que nasceria seria o escolhido. Seria aquele capaz realmente de unificar o reino de uma vez por todas. E aí ele surge lá e pega a criança. E Igraine, desesperada, né, exige que Uther corra atrás para buscar o filho de volta. Só que nisso, quando ele corre atrás do Merlin, junto com a criança, ele é pego numa emboscada. E antes de morrer,
né? Ele é perseguido, ferido, e antes de morrer, ele pega então a espada e crava na pedra. Aí a parte da Excalibur, né, a espada do poder, que é um outro vídeo que a gente tem aqui no canal, ela é colocada na matéria. Então é a vontade humana, a vontade do útero, as virtudes, tudo que ele conquistou, toda essa bagagem, digamos assim, que ele está representando nessa espada e que agora ela vai ser cravada na pedra. E a pedra é o quê? É a matéria que vai segurar, digamos assim, né? Todo esse potencial, toda essa energia, até que chegue alguém preparado para poder retirar, né? Justamente a espada da pedra e assumir o reino. Então, quando Uther coloca a espada, Merlin faz a profecia de que quem conseguir tirar a espada da pedra será o próximo rei. E o pessoal fica tirando, né? Fica tentando tirar, não consegue. Começam a ver que o negócio é sério, né? E aí o que eles fazem? Eles começam a fazer torneios. Então, enquanto Arthur está sendo criado como um filho adotivo, né, sem saber que é um filho adotivo de outro rei, porque não é o Merlin que cuida dele, né? O Merlin entrega ele para outra pessoa para ele ser educado, né, ensinado ali o beabá até a adolescência. Nessa época, então, são feitos diversos torneios. E nesses torneios, quem vence o torneio pode tentar tirar a espada da pedra. E por que eu coloco isso como a cristianização do mito? É um dos pontos onde a gente vê mais claro essa mistura, né, do paganismo e do cristianismo, que é necessária para que essa tradição sobreviva, inclusive. Que é o quê? Quando eram feitos os torneios? Nas datas cristãs, Natal, Páscoa, Dia de Reis, enfim. Todo o calendário cristão, ele é ensinado através dos torneios que aparecem nas histórias. Então, no torneio da Páscoa, aí conta a história do fulano que foi lá, tal, venceu e tentou tirar a espada e não conseguiu. Agora é o torneio do Natal. E assim também a gente vai vendo como era feita a divulgação, né, dessas datas e a cristianização de um mito que tem origem celta, porque o Merlin é totalmente druida. A gente nota essa mixagem, né, essa junção de tradições. E a gente sabe então que quem vai conseguir tirar a espada da pedra é o rei Arthur. E aí eu vou continuar essa história, então, no nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o reinado de rei Arthur, ok? Espero que vocês tenham gostado aqui do início dessa história e a gente se vê no próximo encontro.